Queridos, falando sobre fracassos, a gente vai perceber que todos nós um dia já falhou de alguma forma, amém? Todos nós já tivemos algum tipo de dificuldade, de crise, e por que não disser isso mesmo na nossa vida como um fracasso? Talvez você vai olhar para algumas áreas da sua vida e falar: eu fracassei aqui, eu fracassei nessa área, eu fracassei nessa situação. E para muitas pessoas foram muito difícil lidar. Talvez ainda tenha até algumas que ainda não superou, né? Outros conseguiu passar aquilo, resolver. Mas a verdade é que todos nós aqui, é óbvio que todos nós já fracassamos em algum momento, né? Principalmente quando a gente fala de líder. Todo líder tem sua trajetória ministerial, sua trajetória cristã, sua trajetória de vida, seja ela em todas as áreas. Talvez ele tenha também dias de fracasso. Nem tudo a gente acerta, e isso às vezes até faz parte de alguns planos de Deus para a nossa vida. A verdade também é que eu percebo que na Bíblia existem vários homens com fracassos também. Homens com desafios que eles venceram, mas tem muitos homens que fracassaram. Eu lembro de pelo menos 2 homens aqui, e eu vou citar um deles, mas 2 homens que estiveram muito próximos de Jesus, 2 homens que estiveram ali no ministério de Jesus e que tiveram grandes fracassos. Um deles foi Judas. Judas andou com Jesus, esteve com Jesus, mas infelizmente ele fracassou, né? E o pior do fracasso de Judas é porque ele não só ele errou no processo, nas caminhadas, nas decisões, mas ele rejeitou, acima de tudo, a misericórdia e a graça de Deus, né? E esse talvez tenha sido o pior do fracasso dele, porque por ele não ter reconhecido que Deus era misericordioso para com ele, ele foi lá e sentenciou a sua própria vida. Então a gente vê um cara que fracassou. Mas eu olho para outro camarada que também andou muito perto de Jesus, que fracassou, e fracassou feio. E por que não dizer talvez que ele tenha fracassado ainda mesmo, praticamente no mesmo nível de Judas. Só que ele teve uma vida, né, uma resposta em relação ao fracasso um pouco diferente. E é sobre isso que nós vamos trabalhar. Mas é a vida de Pedro, né? Pedro ali falhou, fracassou, talvez a gente pode dizer horrivelmente, mas ele, diferente de Judas, ele recebeu e reconheceu a misericórdia e a graça de Deus para a vida dele, né? A gente pode compreender que esses 2 líderes aqui tiveram uma grande falha, mas a gente vai ver que na trajetória, um deles, que era Pedro, teve uma situação muito mais diferente e teve uma expressão ministerial também muito, muito legal. É um cara que fez parte da grande liderança da igreja, e é sobre ele que a gente quer trabalhar um pouco, ok? Quando a gente fala de fracasso, a gente precisa pensar e talvez tentar responder algumas coisas. Uma delas, eu preciso entender o seguinte: o que é que causa o fracasso na vida de alguém? Pergunta para a pessoa do seu lado, para a gente facilitar aqui o nosso entendimento. Pergunta para essa pessoa do seu lado, o que é que causa o fracasso de alguém? Você sabe? Não precisa responder, mas só pergunte. Não tem gente que fracassa nos negócios, tem gente que fracassa nas finanças, tem gente que fracassa no casamento, nos relacionamentos, não é verdade? Pessoas fracassam, a gente está falando aqui de algo relacionado à igreja, mas a gente vai ver que o fracasso pode acontecer na vida de qualquer líder que até esteja fora da igreja. Então a gente vai ver que tem camarada que às vezes está lá no ramo do negócio, das empresas, e de repente ele fracassa. Tem gente que vai olhar para o casamento dele, para o relacionamento, começa bem, vive trajetórias legais, mas chega um momento, fracassa, né? E a gente vai ver tantas trajetórias, e é por isso que existe a igreja, é por isso que Deus tem levantado tantos líderes para poder ajudar e lidar com os fracassos das pessoas, não é verdade? Se eu perguntar aqui, talvez a gente pode ser ousado dizer que boa parte, né? E que, quem sabe não dizer a maioria, não chegou aqui porque tinha um fracasso na vida, aqui na igreja, né? Então boa parte das pessoas, quando chegam, entregam a vida para Jesus, decidem: eu quero andar aqui com vocês, estar na igreja, é porque tinha um fracasso em alguma área. Essa é a realidade da grande maioria, né? Mas a gente precisa entender isso. Agora, na vida de Pedro, por exemplo, a gente precisa observar o que é que causava ou causou também um fracasso na vida dele. O primeiro ponto aqui que eu quero colocar, baseado também no que está escrito em Marcos capítulo 14, e aí eu quero pedir a ajuda aí do pessoal da mídia,
para a gente colocando os textos para a gente ir trabalhando. Marcos capítulo 14, versículo 29 ao 31. Coloca. Olha o que a Bíblia diz então, Marcos 14, 29 ao 31, você pode também acompanhar aqui. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, nunca, diga nunca. Olha o que Pedro disse: nunca, porém eu, ainda, verdade te digo que ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos. Olha, era um fracasso, ok? Primeiro ponto é quando nós subestimamos os nossos pontos fortes. Quando nós subestimamos os pontos fortes da nossa vida. Esse é o ponto aqui. Você vai ver que Pedro aqui, ele faz uma indagação a Jesus, transmitindo algo que ele tinha como garantia, né? Quando ele está conversando com Jesus, ele diz: olha, todo mundo, qualquer pessoa aqui pode lhe trair, pode até se escandalizar contigo, mas eu não. Foi isso que ele disse? Pode ter certeza que nessa área comigo não vai dar errado, comigo dá certo, porque eu acredito em mim, eu acredito no que eu estou dizendo, né? Ele está dizendo: olha, eu estou tão firme nisso que eu estou disposto até mesmo morrer contigo. Não foi isso que Pedro disse? Amém? Então isso é um ponto muito interessante para entender, que muitas pessoas fracassam na vida, fracassam na liderança, fracassam na célula, fracassam em tantas coisas na sua história de vida. Por quê? Porque ele talvez tenha essa autoconfiança, ele subestima os pontos fortes da vida. Pedro disse para Jesus: olha, se tem uma coisa que eu confio que não vai dar errado, é essa questão. Eu não te negarei, eu não vou me escandalizar contigo, se precisar eu morro contigo, né? Esse foi o histórico de Pedro. 1 Coríntios 10, versículo 12, olha o que diz aí: aquele pois que pensa estar em pé, olhe, não caia. Aquele pois que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Amém? Então, uma das coisas que a gente precisa observar é isso: nós não podemos subestimar esses pontos, subestimar os pontos fortes, porque nós temos uma tendência muitas vezes de se preocupar com os pontos fracos da nossa vida, não é verdade? Quando você sabe que você tem uma área vulnerável, você cuida muito dela, mas aí os grandes fracassos acontecem porque a gente acha que está muito bem em algumas áreas e a gente esquece, abre mão, a gente não dedica nada sobre ela, e aí é onde vem muitas vezes o ataque, ok? A gente vai ver, por exemplo, numa pesquisa mundial, que grandes empresas, até multinacionais, o motivo de muitas delas terem fracassados não foi questão de gestão, não foi questão de liderança, não foi questão nem muitas vezes financeira, mas boa parte delas fracassaram, faliram, deram errado. Por quê? Porque elas se autoconfiaram. Elas disseram: nós estamos no topo aqui do mercado, nós dominamos essa área, então não se preocuparam naquela área. Tentaram ver outras áreas e de repente o ataque veio naquelas áreas que eles se garantiam ser muito bem, né? Então isso é importante. Isso acontece também na vida natural nossa, como homem, por exemplo. Às vezes o homem pode dizer assim, né? E não está errado dizer isso, né? Mas é preciso ter um entendimento do cuidado da área. Mas talvez a gente diga: eu nunca vou trair a minha esposa. Que bom por isso, e que essa realmente seja a nossa declaração. Mas aí subestimamos essa área porque a gente confia tanto, e aí negligenciamos talvez nas pequenas coisas. Às vezes uma pequena olhadinha, talvez um flerte ali sem maldade, o cara abre espaço. Quando dá fé, é uma área que ele garantia: não, aqui eu não caio, aqui eu não erro, aqui eu estou muito certo que vai dar certo para mim. E aí às vezes aonde vem o ataque, não é verdade? Quem está entendendo? Diga amém. Então a verdade é isso, que a nossa tendência é ter muito cuidado às vezes com as nossas fraquezas, mas a verdade é que quando a gente não vigia nas áreas fortes, que a gente diz forte, em algumas qualidades, a verdade é que ela se torna uma fraqueza em dobro, né? Presta atenção, quando você acha que se garante em áreas fortes, algumas qualidades da sua vida, você fala: ó, essa aqui está muito boa, essa aqui eu não preciso mais, né, medir esforço nenhum para ela porque está indo muito bem. Talvez seja aí o perigo, porque ela pode se tornar uma fraqueza em dobro, não é verdade? É isso realmente que a palavra quer ensinar. Então a gente vê isso na vida de Pedro. Pedro estava lá dizendo para Jesus: Jesus,
fica tranquilo que comigo você não se escandaliza, comigo eu estou disposto até a morrer. Jesus ainda faz uma declaração para ele, e ele diz não, ele nega, ele diz, olha, isso aí, o senhor está dizendo isso aí, mas isso não é verdade, né? Eu vou te negar? Não, eu garanto, nessa área eu estou indo bem. E aí foi aonde ele talvez se deu muito mal. Quem está entendendo? A segunda coisa que a gente precisa observar sobre as causas de fracasso na vida de alguém, também é isso, que muitas vezes temos medo de sermos reprovados por outras pessoas. Talvez é um medo de ser reprovado por outras pessoas. Mateus 26, 58. Coloca aí para nós. Mateus 26, 58. Olha o que a Bíblia diz. E Pedro seguia de longe. Diga isso, seguia de longe. Até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Olha só, eu quero que você grave essa frase aí. E Pedro o seguia de longe. E Pedro o seguia de longe. Aqui é esse segundo ponto, onde diz que quando nós temos medo de sermos reprovados por outras pessoas. O grande problema aqui de Pedro, aqui também, nessa questão, né, dessa autoconfiança, desse fracasso na história da vida dele, tinha muito a ver com isso. Uma das coisas que as pessoas muitas vezes fracassam, erram, também é por isso, porque elas tendem a seguir Jesus de longe, a observar de longe o que Jesus está fazendo. Esse é um grande problema de muita gente, porque as pessoas vêm à igreja, vêm ao evangelho, entregam a sua vida para Jesus, mas alguns, talvez por algumas decepções, alguns medos, algumas situações na vida, eles decidem estar na igreja, mas dizer, não, eu quero Jesus, mas de longe, eu quero observá-lo de longe, eu quero tentar fazer alguma coisa, mas eu não quero me comprometer muito, eu não quero muito compromisso, porque talvez eu tenha algumas prioridades, algumas dificuldades, e eu não quero muito ficar tão próximo assim, de longe é melhor, né? Talvez alguns até dizem assim, não, deixa eu ficar aqui mesmo quietinho na minha, né? Eu não quero me comprometer, eu não quero me envolver tanto, aliás, eu estou tão ocupado que às vezes não dá para mim se envolver tanto. E aqui nesse ponto a gente pode aprender isso. É o que aconteceu com o fracasso na vida de Pedro. Ele decidiu seguir Jesus de longe. Se você precisa entender isso, é um pouco forte, mas é verdade. Se você fica seguindo Jesus de longe, se você não decide seguir Jesus mais próximo, a verdade é que quem segue Jesus de longe acaba servindo o diabo de perto. Amém? É doído, é forte, mas é verdade. Se a gente não está muito próximo de Jesus, o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a distanciar. Ele falou, aqui não dá para mim se aproximar. E a gente vai observar que talvez não fosse essa a intenção de Pedro. Ele não começou com essa intenção, mas ele foi se distanciando, ele foi abrindo mão. E andar distante muitas vezes nos tira do foco, né? E talvez seja aí porque muitas pessoas fracassaram na sua história, às vezes até na sua vida espiritual, ministerial. Talvez, se você observar, se você talvez está se enquadrado nisso, quando você estava mais próximo, quando você estava mais participativo, quando você estava mais envolvido, talvez você tinha mais sucesso, né? Talvez você vivia uma vida espiritual de mais sucesso quando tudo estava parecendo mais próximo de Jesus, mais próximo do ministério. Amém? Talvez toda vez que você coloca a aprovação dos outros como razão de fazer o que você faz, você acaba se preparando o seu próprio fracasso. Aqui Pedro começou, nesse texto também, a se preocupar com aquilo que as pessoas comentavam, aquilo que as pessoas estavam perguntando acerca dele, né? Você acaba tendo medo de fazer decisões necessárias porque você quer agradar as pessoas, e aí até acaba fazendo compromissos que você às vezes, né, nem vai cumprir, e isso passa a ser uma questão de identidade. Quando a gente olha para o apóstolo Pedro aqui, a gente vai ver isso na vida dele. Ele disse para Jesus, Jesus, eu não vou te negar, eu não vou se escandalizar, eu quero que o senhor entenda que isso aqui está muito decidido, se precisar eu vou morrer contigo. Quando o apóstolo Pedro está aqui nesse momento, lá a Bíblia diz que ele se encontra então agora com algumas pessoas, algumas mulheres, algum grupo de pessoas, e essas pessoas começam a indagar ele sobre a vida dele, né, com Jesus, o ministério, o vínculo que ele tinha com Jesus. É provável que até quando ele chegou lá, a decisão no coração dele era, eu estou firme nisso, eu não vou abrir mão, eu não vou escandalizar o Senhor, eu não vou negar. Mas de repente algumas coisas lhe pegou de surpresa.
E aí muitas vezes as coisas pegam a gente de surpresa. E aí é onde vem o bote, né, do inimigo. E a terceira coisa que eu quero falar, porque muitas vezes nós falamos antes de pensar. E isso acontecia muito com Pedro. Mateus 26, do 71 ao 74. Coloca aí para nós. Mateus 26, 71 ao 74. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento disse: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu também é um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Diga misericórdia. Aqui Pedro ele é denunciado, Pedro ele é pego pela sua fala, né? Lembra que ele tinha dito para Jesus aquilo com toda veemência, diz a Bíblia, mas agora ele é pego pela própria palavra dele. Por quê? Porque talvez ele tenha falado até sem pensar, né? E muitas vezes a gente falha e erra e fracassa algumas coisas na nossa vida, às vezes até profissional, porque você diz: eu vou fazer, e de repente você não pode cumprir. Eu vou entrar nesse compromisso, de repente no final você não pode cumprir, você não pode pagar, você não pode terminar. E muitas vezes os fracassos da nossa história acontece porque a gente fala muitas coisas às vezes ansiosamente. Aqui também a Bíblia vai mostrar que Pedro é pego pelo próprio sotaque, né? O sotaque dele denunciou ele. Quando aqueles homens, a criada vê ele e fala: olha, eu estou conhecendo pelo seu falar, você é amigo do mestre, você é amigo de Jesus, está na cara que você andava com ele. E ele disse: não, eu não conheço esse homem, né? E a verdade é que o sotaque entregou ele primeiro porque ele era um galileu, era alguém da Galileia. Jesus trouxe esses discípulos dali, então eles sabiam, né? Poxa, Jesus também criado na Galileia, aí ele sabia que ele tinha todo aquele vínculo, sotaque, e não só isso, mas ele tinha o quê? Um vínculo, uma amizade, uma participação com Jesus que foi transferido para ele. Então até o jeito de ele falar, a forma como ele falasse, né, denunciava que ele realmente era de Cristo. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, que Pedro faz, é que ele vai até espraguejar. Ele vai até usar uma palavra, aqui diz a Bíblia, talvez se você perceber isso de uma forma mais original, você vai perceber que ele xingou. Essa foi a expressão. Pedro xingou ali, justamente para não ser denunciado mais no seu jeito de falar, porque eles sabiam da palavra amorosa que Jesus tinha, da palavra de sabedoria que Jesus tinha. Jesus nunca ia trazer uma mensagem de praguejamento, de xingamento, mas Pedro fez isso naquela hora. Por quê? Porque ele sentiu medo, ele sentiu completamente medo daquilo que podia vir sobre ele. Então ele ali falou por impulso, ele agora começou a espraguejar, a falar aquilo que não devia falar, né, acerca de Jesus, negando completamente. Mas ali foi um motivo de um grande fracasso, porque ele falou da boca para fora, falou de repente, falou sem pensar, e assim muitas vezes acontece conosco, né? Talvez algumas pessoas possam dizer: as pessoas que falam às vezes lá sem pensar, talvez são pessoas corajosas, mas muitas vezes tem mais a ver com imaturidade, né? O apóstolo Pedro, ele tinha essa característica, às vezes muito difícil para ele, porque ele era repentino, mas muitas vezes era mais sinal de imaturidade, né, e de menos coragem, ok? Agora, entenda algo: o que a gente precisa fazer e deve fazer quando a gente se depara com fracasso? Mateus 26, 75, coloca aí para nós. O que nós devemos fazer quando a gente se depara com um fracasso? Talvez você está lembrando aí de alguma situação que você fracassou. Talvez você está lembrando aí de uma situação que você já viveu difícil, né? E que você talvez até se sinta assim: poxa, nem superei ainda isso. Mas eu sei que Deus quer falar com você aqui nessa noite. Amém? Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Ok? Agora, olha o que a Bíblia vai nos ensinar aqui. O que nós devemos fazer quando a gente se depara com fracasso?
para a gente poder superar o fracasso, a gente precisa entender que a gente precisa tirar um tempo para se afligir diante de Deus, né? Tirar um tempo para se afligir. O que é isso? O que seria isso? Tirar um tempo para se afligir. A Bíblia diz que Pedro, quando o galo cantou, o sentimento veio sobre ele. E a Bíblia diz que ele então se retira e ele vai para um tempo de aflição, um tempo de se afligir. Sabe que na nossa vida, quando a gente se depara com alguns fracassos, a gente precisa fazer essas análises, né? Esse afligir fala de um tempo de análise, fala de um tempo de analisar tudo aquilo que aconteceu. É um tempo de fazer feedbacks, é um tempo também de encarar melhor o fracasso e perceber aquilo que nós erramos, né? Não é um tempo talvez de colocar culpa em ninguém. Às vezes Pedro podia sair dali e querer culpar alguém, mas não, ele saiu daquele lugar entendendo que a falha realmente foi dele. E ele precisou daquele tempo, um tempo de chorar, um tempo de se arrepender, um tempo de se afligir, um tempo de se derramar diante do Senhor, e muitas vezes fazendo reflexões próprias. O que é que eu fiz? Aonde que eu coloquei, né, aqui as minhas mãos? Onde eu estava indo? Por onde eu estava caminhando, né? E muitas vezes talvez a gente coloque desculpas, mas esse tempo não é um tempo de desculpa. Tem gente que talvez acaba um relacionamento, ela está se relacionando com alguém, termina um relacionamento, deu um fracasso, aí você percebe poucos dias, às vezes quase que nem um dia, a pessoa está em outro relacionamento. Fracassou, é tempo de se afligir, é tempo de parar, é tempo de analisar, é tempo de chorar um pouco, para poder ver aquilo que nós erramos, né? Tem gente que falha um projeto, falha um negócio, falha uma empresa, no outro dia ele está abrindo de novo. Será que não é tempo de a gente se afligir? Será que não é tempo de a gente parar, de analisar, de chorar um pouco, de perceber aonde erramos, para tomar e voltar algumas decisões? A gente vai ver que muitos fracassos na vida das pessoas acontecem por isso, porque elas não conseguem ter tempos de análise, e Pedro precisou desse tempo aqui. Outra coisa que eu vejo aqui e percebo na vida de Pedro é que ele precisou também tomar posse do perdão e da misericórdia de Deus. Diga isso, eu preciso. Diga, eu preciso tomar posse do perdão e da misericórdia de Deus. Marcos 16, 5 ao 7. Coloca para nós aí, Marcos 16, 5 ao 7. É um dos desafios que as pessoas muitas vezes têm. Quando ele falha, quando ele fracassa, ele talvez pensa: poxa, deu errado para mim, não vai dar mais certo. Talvez Deus não vai ter... Talvez pode até pensar que tem misericórdia, mas Deus não vai reconsiderar algumas coisas na vida dele. E quantas pessoas sofrem aqui nessa área? Assim como Pedro aqui vai precisar agora aprender algumas coisas com Jesus, aprender algumas coisas com o Senhor, assim também Deus quer nos levar a entender que eu preciso tomar posse, entender que Deus me perdoa, que Deus me dá uma nova chance, que Deus é misericordioso. O apóstolo Pedro, ele precisou aprender isso, amém? Marcos 16, 5 ao 7, a Bíblia diz: e entrando no sepulcro, viram o moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele porém lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Olha só essa parte do texto. Ele diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como vos disse. Olha só que interessante. Pedro estava aqui agora, depois do tempo da aflição, ele vai passar por um tempo de entender a misericórdia de Deus, vai passar um tempo de entender e tomar posse do perdão de Deus. Talvez muita gente acontece isso, talvez não fosse diferente para Pedro. A gente erra, a gente fracassa em algumas coisas, e de repente a gente fica com dificuldade de tomar posse daquilo que Deus tem. Quando a gente olha para isso, a gente vai perceber que o diabo é muito especialista em dar os ataques certeiros em nós, né? Quando a gente está ali para executar, fazer o pecado, né, de alguma forma errar, você vai perceber que o diabo, ele usa uma estratégia, ele tenta minimizar o pecado, né? O diabo tem essa artimanha. Uma hora ele minimiza o pecado, outra hora ele maximiza. Mas quando você vai pecar, a tendência do diabo é exatamente essa, ela é minimizar. O que ele diz? Ele diz para você: pecado de nada,
é um simples pecado. Afinal de contas, lá na sua igreja tem gente lá que faz isso, né? Afinal de contas, isso aí em qualquer lugar todo mundo faz. Simples, é pequeno. Outra coisa, Deus te perdoa. Se você errar hoje, amanhã, tem o perdão. Isso é tranquilo, vai lá, faz. Não é assim que o diabo faz? Mas depois que você peca, qual é o processo do diabo agora? Ele vem maximizar. Ele diz: olha, rapaz, você é um porcaria mesmo, não vale nada. Olha só, tu é pior dos crentes que existe, né? Tá vendo? Olha, eu vou te dizer uma coisa: Deus até vai te perdoar, mas nunca mais esqueça, nunca mais você vai voltar a ser líder. Você nunca mais vai voltar a ser o que você era antes. Você nunca mais vai experimentar as grandezas de Deus. O que você fez foi uma besteira. Não era para ter feito isso. Não é assim que o diabo faz, né? Minimiza e depois maximiza. E talvez não tinha dúvida que ele tenha feito isso com o apóstolo Pedro, né? Ministrou no coração dele coisas ali para que ele entendesse que não haveria talvez alguns perdão, algumas posses de Deus. Talvez ele ia passar agora por uma experiência do perdão, mas ele ainda ia ter que experimentar a misericórdia. E a gente vai ver aqui o quanto Jesus amava Pedro, perdoava Pedro e teve misericórdia de Pedro. Eu me chamo a atenção nesse texto, porque a Bíblia diz que as mulheres que tiveram a primeira experiência de ver a ressurreição de Jesus, elas foram para os discípulos e foram dizer para os discípulos: olha, Jesus ressuscitou, ele não está mais aí. E ele deu uma mensagem, né? O anjo, na verdade, né? Deu uma mensagem para vocês ir para a Galileia, porque ele vai esperar por vocês lá. E a Bíblia diz ali no último versículo que a mensagem do anjo foi: diga para os discípulos e a Pedro. Quem está entendendo aqui? Olha só como Jesus amava, considerava, e eu percebo aqui que a vontade de Deus aqui nesse texto, transmitindo para Pedro, era exatamente porque o diabo já tinha semeado no coração de Pedro: eu nem me sinto mais um discípulo, eu nem me sinto alguém mais formado da formação da equipe de Jesus. Eu me sinto tão indigno. O que eu fiz foi uma besteira muito grande, né? Talvez ele tivesse até acreditado que Jesus ressuscitou, mas para mim, perdão, mas para mim não tem mais jeito não. E ele tivesse com esse sentimento. Jesus então manda o anjo dizer: olha, diga para eles, para os discípulos e também para Pedro. Agora não parece ser uma redundância aqui? Os discípulos, Pedro não era discípulo também? Por que Jesus agora faz questão de um anjo dizer discípulos e a Pedro? Porque ele queria ministrar no coração de Pedro que o seu perdão e a sua misericórdia existia para ele. Se havia um coração arrependido, existia também o perdão de Deus. Você crê nisso? Você quer que Deus te perdoa? Jesus consolidou aqui o perdão no coração de Pedro. Deus conhece o meu e o seu nome, não importa o que você fizer, os fracassos que você tiver, Jesus te perdoa, Jesus te ama, e Ele vai fazer isso, vai fazer questão de chamar pelo teu nome. Talvez tem gente aqui, aplauda ao Senhor, tem gente aqui que abriu mão de ser um líder, abriu mão de uma liderança, talvez já foi líder alguma vez por causa de algum fracasso. Mas eu quero te dizer que Deus hoje te chama pelo teu nome, né? E dizer que eu te perdoo, e há chance sim para você, há chance sim para a sua vida, há chance sim para o seu ministério. Você crê nisso? Né? E a gente vai ver aqui quanto Jesus amava a Pedro, que a Bíblia vai dizer em Lucas 24, que depois que ele apareceu para as mulheres, a primeira pessoa, porque aqui quando as mulheres foram lá contar para os discípulos, a verdade é que eles não acreditaram. Diga misericórdia. Eles não acreditaram na mensagem das mulheres. Primeiro porque talvez culturalmente as mulheres fossem realmente desvalorizadas, né? Os homens eram muito machistas, não deram moral porque as mulheres disseram. E eles ficaram lá. Jesus depois tem que aparecer. Aí Jesus aparece para uns discípulos no caminho de Emaús e se manifesta para Simão. Não é verdade? Quando os discípulos de Emaús vão lá para os discípulos para comentar sobre a aparição de Jesus, o que acontece? Ele já tinha uma notícia, ele disse: não, fique tranquilo, nós já tivemos a experiência. Ele apareceu para Simão. Então depois das mulheres, o primeiro homem que Jesus aparece ressurreto, agora para Pedro. Agora me diga, Deus ama ou não ama Pedro? Deus ama ou não ama aquele cara precipitado, aquele cara que tinha fracassado? Deus ama. Eu disse aqui alguns dias atrás, talvez Deus realmente tenha um coração muito mais voltado para aqueles fracassados arrependidos do que para os santos orgulhosos. Não é verdade? Deus tem muito mais um coração para aqueles que são quebrantados, voltados para Ele.
Para Pedro aqui provavelmente já não havia mais, talvez o perdão de Deus, ou talvez ele entendia que o perdão existisse, mas ele já estava vivendo também uma dificuldade de algo, de entender que o chamado de Jesus e que o ministério para ele já não existia mais. Quantas vezes a gente se sente assim, como líder, né? E sinceramente, eu percebo, talvez até na nossa igreja, que tem alguns líderes que Jesus já chamou, mas teve alguns tipos de fracasso, algumas dificuldades, ou talvez estão desacreditados de alguns projetos e não tem mais experimentado aquilo que Jesus realmente disse desde o início. Porque o que ele disse lá no início, quando ele te ungiu, quando ele te chamou, não mudou nada. A promessa existe, a palavra foi dita, e é essa palavra. Jesus chamou Pedro agora para ser pescador de quê? De quê? De homens. Ele disse: Pedro, você vai abrir mão da sua vida de pescaria de peixe e vai se tornar um pescador de homem. Eu estou te chamando para isso. Só que agora a Bíblia diz em João lá 21 que Pedro vai pescar. Pedro saiu agora para uma pescaria. Por que será que Pedro sai para a pescaria? No meu entendimento, ele havia entendido que Jesus tinha perdoado. Eu fico imaginando que quando ele encontra com Jesus naquela experiência que os discípulos disseram, para ele foi maravilhoso. Talvez a gente pode aqui pensar, ele estivesse lá na casa dele, eu não sei aonde foi a manifestação, mas vamos supor que ele estivesse na casa dele, lá talvez de alguma viagem ou de algum lugar que ele tinha ido, estava se lavando talvez ao espelho, não sei se tinha espelho, né? Mas ali de alguma forma ele estava se limpando, se restaurando suas forças, e de repente ele percebe que tem alguém atrás dele. Quando ele olha, ele vê a manifestação do próprio Jesus. E na hora que ele vê Jesus, porque eu imagino que o olhar de Jesus diz muito mais que muitas palavras. Quem crê nisso? Quando ele olhou para Jesus, quando ele teve a experiência de olhar para Jesus, ele viu e ouviu no seu coração toda a mensagem de Jesus. Ali ele já percebeu o quanto Jesus o amava, perdoava. Fique tranquilo, meu filho, tudo aquilo que você viveu e fez, para mim está pagado, eu te amo. Talvez Jesus tenha dado um grande abraço nele, Jesus tenha ministrado seu amor sobre ele, talvez nem muitas palavras tinha dito, mas ele realmente recebeu o perdão de Deus. Só que a Bíblia diz em João 21 lá que ele sai para pescar. O que a gente pode perceber aqui? Ele recebeu o perdão de Deus, mas talvez havia uma mensagem ainda, existia ali resquício do diabo no coração dele, que dizia: você foi perdoado sim, mas a verdade é que ser um grande pescador de homem não tem mais jeito para você. Liderar uma igreja, não dá mais para você não. Você pisou na bola, o que você fez foi feio. Você espraguejou Jesus. Você xingou lá o nome dele, tudo lá, para poder as pessoas não perceber quem você era. E aquilo ficou dentro do coração dele. E a Bíblia diz que ele então vai para pescar. Pedro está lá pescando, né? A Bíblia diz que ele vai pescar e alguns discípulos vão com ele também. Ele volta para a prática anterior, daquilo que Jesus já tinha dito para ele abrir mão. Está lá pescando, de repente, ao amanhecer do dia, a Bíblia diz que eles passaram a noite tentando pescar e nada aconteceu, não pegaram nada. O dia começa a querer clarear, mas ainda um pouco escuro. Ele vai chegando a alguns metros da praia. Diz a Bíblia que tem um homem lá, e esse homem na beira da praia dá um sinal para eles e diz: tem alguma coisa aí? Talvez era o costume dos homens da região de chegarem quando as pessoas vinham depois de uma pesca e dizer: tem peixe aí que eu quero comprar, né? Tem alguma coisa que vocês fizeram aí, eu quero adquirir. E aí eles viram aquele homem, e aí a resposta de Pedro foi: não tem nada, está feio aqui, né? O negócio foi horrível. E aí esse homem, diz a Bíblia que ele diz: jogue a rede do outro lado. Aí talvez Pedro tenha pensado: meu Deus, estou falando para o cara que não tem nada, agora o cara está dizendo para jogar a rede do outro lado. Eu vou jogar só para mostrar para esse camarada, né, que não tem nada aqui. Qual a diferença de um lado para o outro? Ele pegou, jogou. No que ele jogou, a Bíblia diz então que a rede vem cheia. O negócio pesou. João, que estava próximo, talvez tenha sussurrado no ouvido dele: diz: é o mestre, é Jesus. Ele lembrou, porque ele já tinha tido uma experiência com Jesus. E aí ele lembrou: realmente é o mestre. A Bíblia diz então que ele desce do barco sobre a água e vai na direção de Jesus. Olha só que interessante, Jesus é tremendo, porque Jesus sempre vem com uma mensagem para curar os fracassados. Jesus sempre vem com uma mensagem para tratar o coração daquele que um dia fracassou.
ele encontra agora na beira da praia Jesus. Jesus agora, aquele que estava perguntando se tinha alguma coisa para comer, a Bíblia diz que ele estava preparando, tinha uma fogueira, tinha um peixe, ele estava assando um peixe e pão. Há quem diga que Jesus talvez foi o primeiro criador do X-Fish, né? X-Peixe, daquele Macfish, né? O pessoal acha que talvez tenha sido o McDonald's, mas não, foi Jesus. Jesus estava com pão e peixe lá. Olha só que interessante. E o que me chama a atenção é que a Bíblia também vai dizer que quando Pedro nega Jesus, ele também estava diante de um pessoal lá com fogueira. Jesus traz ele agora para curar o coração dele diante de uma fogueira, assando peixe e pão e dizendo: o que eu tenho para você é para alimentar, restaurar a sua vida. Eu quero dizer para você que eu sou o que te sustenta. Você pode talvez ter medo de encarar de novo o ministério, mas Jesus está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Eu que te sustento, eu que te cuido, eu que te amo, e eu te perdoei a ponto de dar tudo de novo, tudo de volta. Tem gente que crê aqui, diga amém. Então Jesus é maravilhoso, ele vai fazer isso com ele. E é interessante que nesse capítulo a história vai terminando com Jesus fazendo algumas perguntas para Pedro. E quando Jesus chega com Pedro, ele diz: Pedro, me diz uma coisa, me responde uma coisa, tu me amas? E aí Pedro vai responder para Jesus: sim, eu te amo e tal. E ali existe algumas coisas que a gente precisa entender, porque no original existia algumas definições para aquelas palavras amor, né? Quando Jesus perguntava para Pedro, ele perguntava: Pedro, você me ama com amor ágape, né? Você me ama com amor ágape, com amor máximo, com amor que eu amo você? A resposta de Pedro era sempre dizendo: não, eu te amo, mas o meu amor por você é filéu. É um amor muito bom, muito legal, mas é um amor assim, um pouco definido. Não é nesse nível que o senhor está falando. Jesus vai indagando ele mais uma vez, e na terceira vez Jesus fala para ele assim: Pedro, tu me amas então no amor filéu? Jesus baixa o nível, porque está percebendo a dificuldade que ele tem, porque ele tinha o seu coração ali muito machucado por aquilo que ele mesmo fez. Ele sentia talvez ainda algumas coisas que ele precisa ser tratado e curado. Mas Jesus então abaixa o nível para ele e diz: olha, então você pode me amar pelo menos nesse seu amor filéu? E ele diz: Senhor, tu conhece o meu coração, tu sabe da minha vida, tu sabe do meu interior, o Senhor sabe que o que eu posso te dar hoje é só isso, é só esse amor. O amor que eu tenho para te dar é esse amor filéu. Jesus falou: para mim é suficiente. Eu quero apenas que você volte para o ministério, cuide das ovelhas que um dia eu te dei. Lembra que eu te falei? Eu quero que você cuide dos homens, que você pastoreie os homens, que você seja um líder da igreja, que você seja um pescador de uma multidão. Volte para o ministério, volte para aquilo que você já aprendeu a fazer, volte, porque essa é a vontade de Deus. E aqui a Bíblia vai dizer que Jesus então vai finalizando essa conversa, curando o coração de Pedro, lá ainda no capítulo 21, onde ele diz: Pedro, o que eu estou restaurando para você é tão grande, você vai entender que o nível que eu vou te colocar é realmente de um homem curado, de um homem restaurado do seu fracasso, que a verdade é que vai acontecer com você daqui a uns anos, você vai ser entregue também para a morte, né? A Bíblia usa uma expressão dizendo que ele vai abrir os braços. Ele estava falando de uma crucificação. Vai chegar um tempo, quando você estiver mais velho, você vai estar na maturidade, você vai ser entregue aos homens para ser morto. E sabe o que vai acontecer? Nesse dia você não vai me negar. Nesse dia você vai estar disposto a morrer por mim. Lembra daquilo que você prometeu para mim? Estou dizendo para você agora que eu vou te restaurar sua vida, sua família e seu ministério, a ponto de depois você conseguir fazer aquilo que você disse, um dia disse. Um dia você se prometeu para mim. Quem está entendendo? Então Deus é capaz de fazer isso em nós, nos tirar do nível do fracasso e levar para nós para o nível de uma exaltação para a glória dele. Amém? Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor bem forte. Eu quero encerrar aqui dizendo algumas coisas rápido para você. Que a reação de Jesus é essa. Qual é a reação de Jesus? A verdade é que a reação de Jesus é que o nosso fracasso nunca vai pegá-lo de surpresa. Deus sabe quando você vai errar. Deus sabe que você vai errar. Deus sabe. Nada disso surpreende a Deus. O que Jesus queria ensinar para Pedro era: Pedro, você é homem,
Eu sei que você pode me negar, eu sei que você pode falhar, mas eu ainda acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito na sua vida. Coloca para mim aí Lucas 22, 31, por favor. Lucas 22, 31 e 32. Jesus disse então: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Olha só que interessante. Aqui vai nos mostrar que Jesus realmente não se surpreende com os nossos fracassos, com os nossos erros. Jesus nunca será surpreendido pelas suas falhas. Ele sabe que você está suscetível a errar, a falhar, a fracassar, mas Ele acredita em você. Outra coisa que esse versículo diz, que Ele ora por você, que Ele intercede por você. A Bíblia diz em Hebreus que Deus foi definitivamente colocado ali como sacerdote diante de Deus, e Ele tem uma função lá. A função de Deus naquele lugar é interceder por nós, é orar por nós diante de Deus. É assim que a Bíblia diz em Hebreus 7. Então Deus ora por nós, Ele acredita em mim e em você. Talvez você está olhando: meu Deus, será que tem jeito para mim? Será que tem jeito para o meu ministério? Será que tem jeito para mim fazer o que eu fazia antes? Tem sim, porque tem alguém que intercede por você. Tem alguém que intercede por você direto, sem interrupção. Outra coisa é que Ele acredita na sua restauração. É interessante que quando eu olho para esse último versículo, a Bíblia diz que Ele diz: e quando você voltar para mim. Ele não diz se você voltar. Deus acredita tanto na sua restauração, no seu retorno, que a resposta aqui a de Jesus não é se você voltar para mim, não, quando você voltar, porque Ele sabe que um dia, quem sabe seja hoje, você vai voltar para Ele. Amém? Você vai voltar. E qual é o propósito de Deus com tudo isso? E eu quero encerrar aqui. Qual é o propósito de Deus com todo esse seu fracasso? É o que a Bíblia diz lá no último versículo: para que você anime aos seus irmãos. Sabe que o seu fracasso pode ser a história de sucesso para alguém que ainda está por vir. Que a sua história de fracasso pode ser um testemunho, pode ser uma história, pode ser algo que pode ajudar muito aqueles que ainda virão. Tem alguém que vai ser salvo, talvez por um lugar que você andou errado. Tem gente que vai poder viver uma vida de santidade, talvez pelos dias de maldição que você viveu, de imoralidade que você viveu, mas que pela graça de Deus você superou. Tem gente que vai viver isso, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que seu fracasso edifique a igreja, edifique a sua família, edifique os outros, edifique os irmãos, edifique os pequeninos. O apóstolo Pedro, a gente vai ver que esse camarada foi um grande e poderoso líder. E não tenha dúvida, muita gente, quase que todo mundo, lembrou dos dias do seu fracasso. Mas nada disso também mudou aquilo que Deus pôde fazer na vida dele. Porque eu vou olhar para a palavra e eu não vou ver uma ação tão poderosa do Espírito através de Pedro quanto na vida desse camarada. A Bíblia diz que ele vai pregar numa mensagem e 3.000 almas vão para o Senhor. Depois ele vai pregar de novo e 5.000 se convertem ao Senhor. Queridos, talvez a mensagem de Pedro naquele dia era: um dia eu neguei Jesus, mas hoje eu estou aqui para dizer que eu venci o meu fracasso, e hoje eu sou vitorioso nele. E eu posso te dizer, se você fracassou, a esperança para você. Você crê nisso? Fica de pé no nome de Jesus. Eu sinto de Deus a oportunidade de orar. Orar porque quando a gente estava também preparando essa ministração, sentia que a direção de Deus era para pessoas que nessa noite estão aqui e que percebe que Deus precisava fazer alguma coisa no seu coração acerca, talvez, de alguns fracassos. Talvez para alguns fracassos que estão mínimos, menores, mas outros maiores. Mas eu quero orar por você, que Deus de alguma forma falou com você. Deus de alguma forma disse para você que é uma esperança, que há algo na sua história, na sua vida, que Ele quer fazer. E essa oração é para que Deus derrame essa graça, essa unção, que Deus derrame esse sentimento poderoso, do perdão de Deus para a sua vida, para que você saia daqui decidido a ser talvez maior do que foi Pedro, porque é possível. Para Jesus é possível. Jesus é capaz, poderoso para fazer isso, de pegar pessoas talvez sem muita relevância, pessoas que às vezes estavam completamente destruídas,
pessoas sem esperanças na sua fase de vida, ministério, família, mas Deus pode te fazer um grande homem, uma grande mulher. Se você quer receber essa oração e Deus falou com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu vou fazer essa oração por você, se Deus falou contigo acerca disso. Pode vir, enquanto o louvor aqui vai cantando uma canção, você vai falando com o Senhor e depois eu quero orar por você. Não seja tímido, mas vença para aquilo que Deus está falando. Venha neste lugar. Consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a só, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontrar os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu. Senhor, estamos aqui nessa noite. Queremos ministrar sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Sobre todos aqueles que ouviram a tua voz, sentado lá no seu lugar, e entendeu que de alguma forma o Senhor falou. O Senhor falou, e essa oração é uma oração decisiva para esses irmãos, porque eu sei que o Senhor está mudando a sorte deles. Eu sei que o Senhor vai levar eles numa dimensão, porque assim como eles também tiveram a coragem de dar um passo adiante, o Senhor também manifestará algo maior na vida deles. Deus, em nome de Jesus, eu ministro essa cura de Deus sobre a vida deles. Ó, meu Pai, que eles possam viver a plenitude do Espírito para a vida deles, que eles possam vencer, meu Deus, os dias de fracasso. Pai, o Senhor olha para eles e sabe que eles podem fracassar, mas da mesma forma, a tua palavra diz que foi o Senhor que os chamou, foi o Senhor que escolheu. Ó Deus, o Senhor acredita e continua acreditando neles. Assim como o Senhor acreditou em Pedro, o Senhor curou a vida de Pedro, cura a vida dos teus filhos. Ó Senhor, o maior medo de Pedro, por isso ele negou Jesus, era da morte. Ele tinha medo da morte, mas Jesus curou o coração dele a ponto de dizer: Pedro, a morte agora terá medo de você. Você vai decidir entregar a sua vida por mim, e você não me negará mais. A morte terá temor de você. Por isso eu estou te curando. Aquilo que você tinha medo, hoje o Senhor derrama cura sobre a sua vida, e você será
um grande homem de Deus perto dessas coisas. Essas coisas que te atemorizavam terão medo da sua vida e da sua história, porque Deus está te levantando para ser como um Pedro, como um apóstolo, como um homem que vai fazer diferença nesse reino, nesse tempo, nessa história de Deus, em nome de Jesus. Será frutífero, ganhador de alma, abridor de células, de vidas, cuidado de pessoas. O Senhor acredita em você, o Senhor acredita na sua história, o Senhor acredita em tudo, Ele tanto acredita, por isso Ele está te dando a oportunidade e chance de continuidade, porque se o Senhor não acreditasse em você, Ele talvez já tinha permitido a sua ida dessa terra, mas se você está aqui ainda, é para construir algo novo, é para construir algo grande, é para continuar a boa obra que Ele já começou, em nome de Jesus, ó Pai. E eu declaro essa unção de capacitação. O Senhor capacita eles, ó Deus, para viver o sobrenatural, para viver o extraordinário, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte.